Fala, my friend, seja bem-vindo a mais um episódio do Bratiocast. E agora nós trouxe o cara que vai te dar uma aula de como vender imóvel. Esse podcast é um oferecimento da Bratio, a parceira que transforma o seu projeto em realidade. Com inteligência, transparência e gestão eficiente. Na Bratio, atuamos com soluções sob medida para obras residenciais, comerciais e também reformas. Da Fundação Acabamento, oferecemos controle de custo e acompanhamento técnico em cada etapa da sua obra. Clique em Saiba Mais e fale com um dos nossos consultores. Ele é master franqueado da Remax, tem uma unidade de franquia da Remax e respira o mesmo ar que os corretores. Danilo França. Aí, seja muito bem-vindo. Prazer, Aurélio. Sempre bom conversar de mercado imobiliário, engenharia. Esse é o nosso tema. Esse daí é a pouca conversa que tem, né? Empreendedorismo, né? Mudança de vida, resultado. Então, se tiver algum jovem ou até alguém que quer mudar de carreira aí, fica antenado no bate-papo aí. É agora que nós vamos dar a letra. E é um papo que tem pouco, né? Entre construtora, corretor. É verdade. Nesse mercado tradicional aí é um papo que geralmente aborda-se muito pouco, né? É verdade. Tem até, às vezes, algumas nuances dentro do mercado que algumas construtoras, donos de construtora, nem falam com o corretor, automaticamente não sabe o produto ideal para vender e por aí vai. E é o mesmo nicho de mercado, então quanto mais a gente se ajudar aí, desenvolver o mercado e as pessoas que participam dele... Cara, quem tá no front é o corretor. Missão. É o cara que sabe o que o cliente precisa. Então, se a gente não tem um carinho com essas pessoas, é eles que vendem. Afinal das contas, eu posso desenvolver o melhor produto do mundo. Quem vende é ele. Quem ajuda a dar canetada. E assim nós começa. Danilão, dá uma contextualizada pra galera. Como que foi esse começo aí no mundo dos imóveis? Você falou que você começou desde o 14, lá em Barbacena. Não, mas curiosamente falando, eu comecei a trabalhar com 14 anos de office boy de imobiliária. Então, literalmente... Então, você veja sinais, né? Logo você tem que respeitar os sinais, né? Mas foi o meu primeiro trabalho aí, foi de office boy de imobiliária, então eu me orgulho muito. Depois eu tive mais outros 2 trabalhos de office boy também em companhias diferentes, mas eu comecei numa imobiliária, né? Mas, depois dessa longa trajetória de trabalho, né, desde os 14 anos, mais pra frente ali, na hora de decidir mesmo ali o que você vai fazer da sua vida, né? Porque eu andei sempre em paralelo com os estudos, né? Legal. Com a música, que eu também sou músico, sou baterista, sou professor de bateria, dei aula em 10 escolas de música aqui em Ribeirão Preto já. Que legal, pô. Então andei sempre no paralelo com o trabalho, com a música e com os estudos, né? E eu acabei fazendo também administração de empresas e depois eu fui fazer pós-graduação lá na USP, na FEA, né, na Fundace, né? E essas escolas de formação ali, elas sempre querem nos preparar para a gente ser um executivo, ter um emprego bom, subir de plano de carreira, aquela coisa toda, né? E ali em meio ali a escola, preparando ali para esse segmento corporativo, eu comecei a pensar um pouco sobre a meritocracia, né? Que é aquilo que a gente faz versus o retorno que nos dá. E no setor corporativo, a meritocracia, ela não é tão diretamente proporcional à sua entrega. Porque você vai estar ali numa mesma organização, com várias pessoas, talvez competindo pelos mesmos cargos. Sim. Então já tem muito uma competição interna, sem contar as influências externas, que às vezes é um parente ou alguém que indica ali, famoso QI. Então mesmo que você esteja se esforçando ao máximo, não é garantido que você tenha aquele retorno. Sim. E na hora que eu fui pensar no mercado imobiliário, né,
na atividade de corretor de imóveis, eu comecei a pensar, não, vamos lá, vamos analisar. Corretor, se eu vendo um imóvel, eu ganho uma comissão. Tá bom. E se eu vendo um imóvel um pouco mais caro, esse valor já vai ser alterado. E se eu vendo 2 imóveis, aí alterou mais ainda. E se for 3? E esse esforço pode ser diretamente proporcional ao meu trabalho, essa remuneração. Então, isso foi que me atraiu ali para o mercado imobiliário. Que eu comecei como corretor de imóveis, né? E logo uma coisa me chamou a atenção, Aurélio. Infelizmente, no mercado imobiliário, na média, o nível profissional deixa muito a desejar. Porque no Brasil, a comercialização de imóveis é muito imatura ainda, né? Não tem ali uma linha de desenvolvimento pessoal e profissional estruturada ao longo do tempo, né? Com uma escola, com uma universidade, né? Mesmo que seja dentro das organizações. Então, quando eu entrei e me empenhei dentro do mercado imobiliário ali como corretor, eu logo comecei a ter esse resultado aí da meritocracia. Eu comecei a ter um resultado ali até financeiro que eu nunca tinha tido nos meus melhores empregos, né? Então aquilo ali já me chamou muita atenção logo na entrada. Aí, cara, eu tomei a decisão. Falei, não, é isso. É aqui que eu tô. Enxergou a meritocracia, veio o resultado versus os esforços que você fez. Você falou, é isso daqui que eu vou levar pra vida. Pronto, achei, né? E aí comecei a trilhar esse caminho e tal. E na época que eu entrei, logo depois veio o boom imobiliário, né? Ali de 2008 até 2013, por ali, né? As cidades se expandindo, crédito imobiliário, todos os bancos, né? Todo mundo que tinha um capital guardado em casa, no banco, resolveu investir no mercado imobiliário, né? Comprar terrenos e construir e vender e comprar apartamento na planta e dali 3 meses já vendia mais caro, né? Então virou um jogo legal para investidor ali também na época. E a gente surfou essa onda aí do boom imobiliário, né? Tendo ali grandes resultados. Mas depois, quando a economia do Brasil ali depois de 2013, com impeachment, né, com altas taxas de juros e problemas políticos ali muito graves, né, aquilo impactou ali em vários mercados do Brasil, e o imobiliário não foi diferente. A gente acabou perdendo ali o movimento que a gente estava fazendo até então. Foi ali que despertou aquela questão de eu não posso continuar fazendo a mesma coisa, porque senão eu vou ter os mesmos resultados. Preciso buscar algo diferente. Ali que apareceu a Remax no nosso caminho, que é uma empresa norte-americana com 52 anos hoje de operação. Legal. Operando em 123 países, né? Então nós entramos para a Remax, e aí com as ferramentas da Remax a gente conseguiu alterar o nosso resultado, ou seja, as mesmas pessoas no mesmo mercado, somente com ferramentas diferentes a gente começou a ter um resultado muito significativo. Então essa foi a história aí base para a nossa entrada com a Remax. Você acha que estava em crise quando traz a Remax para dentro? O mercado comprava do mesmo jeito? Não, aí não é o mercado que comprava do mesmo jeito. Estávamos em crise, sim. Porém, o nosso modelo de negócios, que tem uma proposta diferente do tradicional, ele traz um resultado mesmo na crise. Isso que me chamou muita atenção também. Né? E a gente passar a ter resultados só com a ferramenta diferenciada, o modus operandi no negócio, nosso modelo de negócios, né? E de lá para cá a gente atravessou alguns cenários diferentes econômicos, né? Selic já subiu, Selic já desceu, Selic já subiu de novo, né? E tal, aquela coisa toda. E nós conseguimos manter o resultado mesmo assim. Você acha que a profissão do corretor, ela
é muito desvalorizada? Cara, infelizmente sim. Às vezes nem no sentido de remuneração, É. mas desvalorizada mediante percepção social. Perfeitamente. Eu não posso negar, apesar de eu ser um grande representante, né, da profissão e me orgulho demais disso, Bater no peito e falar só mas mesmo. na média ela é subvalorizada sim, porque ó, a barreira de entrada é super pequena, porque basta você ter o 2º grau completo para conseguir tirar o CRESSE, né? Esse sistema de formação aí também muito É muito estruturado. arcaico. Então, infelizmente, muitas pessoas assim não muito preparadas entraram para o mercado, causando más experiências ali nas pessoas que contavam com esse tipo de serviço. Então, nós, né, a sociedade ajudou a compor subvalorizar a profissão de corretora de imóveis. Mas esse é um dos objetivos que a gente tem com a Remax, de inverter essa percepção. Porque a Remax, Aurélio, como nós temos uma universidade corporativa dentro da corporação, né? E a gente herda um modelo de negócios no mercado muito mais maduro que do que o nosso, que é o norte-americano, né? A gente está conseguindo inverter essas percepções. Sim. Então, com corretores bem informados, levando o máximo serviço ali para os seus clientes, né? Hoje a gente se orgulha da profissão. Hoje a gente tem centenas e milhares de pessoas que trabalham na Remax que já estão conseguindo inverter essa percepção. Tanto é que um dos nossos sonhos é que nossos filhos, nossos netos e tal, vendo as nossas atuações, falem assim: eu quero ser um corretor de imóveis assim como o meu pai, assim como a minha mãe. E nós já estamos conseguindo fazer isso. Tem várias crianças hoje, Aurélio, de 3 a 10 anos ali, que não largam ali o crachá da Remax falando que vai ser corretor porque vê a mãe ou o pai trabalhando com amor, tendo resultado, mudando de vida. Então, quer coisa melhor do que a experiência prática, a prova social dentro da família para inspirar ali os filhos? Pô, é gás para todo mundo. Cara, então uma coisa que nos orgulha demais é isso, né? Ver essa inversão da percepção coletiva da profissão sendo alterada. Eu até vou confessar para você, nos meus primeiros anos ali de corretor de imóveis, né? Quando a gente ia ali para algum hotel, que você tem que preencher aquela ficha lá, às vezes eu preenchia assim, ó, administrador de empresas, né, porque era o título que a gente tinha ali da graduação e tal, né? Hoje, cara, eu chego em qualquer hotel aqui, ó, do Brasil, do mundo, eu coloco assim, ó, corretor de imóveis, entendeu? Com muito orgulho. Eu acho que, assim como o corretor, que nada mais é do que um vendedor de um produto imobiliário, o vendedor é assim, né? O vendedor ele não tem esse valor. A própria sociedade, muitas das vezes, num modelo de venda de um ticket menor, principalmente nas praças dentro de shopping, etc. e tal, se desvalorizam nesse sentido. Mas, cara, talvez hoje eu acho que a gente poderia afirmar que vendas é um dos maiores cargos executivos de remuneração. Eu tenho certeza disso, que a gente vem estudando muito essa questão aí, e é a tal da meritocracia, né? O vendedor, ele tem a capacidade de passar a percepção sobre ele e o seu trabalho de acordo com o modo que ele atua. Sim. Então vai ter um vendedor, infelizmente, que ele não está muito bem preparado, ele vai passar uma percepção não tão bacana. E vai ter aquele que vai dar um show, que vai entender o seu cliente, o objetivo dele ou o problema que ele quer resolver. Vai saber controlar as próprias emoções. Legitimamente vai entrar para resolver o caso daquele cliente por encomenda. Então, esse vendedor,
Ele é lembrado e visto assim como um cara que trouxe uma grande solução para mim, né? Seja no mercado imobiliário, seja como vendedor de produtos e tal. Mas a diferença é individual. Aquele que é preparado e sabe entender a demanda do cliente e veste isso, né, com a alma dele para entregar o serviço ou o produto, esse cara é muito valorizado. E ele tem ali a capacidade de remuneração que eu vou te falar que poucos mercados conseguem remunerar desse jeito bons vendedores. Né, nós temos aqui, por exemplo, cases que não só em Ribeirão Preto, mas na Remax no Brasil como um todo, de corretores que chegam a ganhar numa média de janeiro a dezembro de 100 a 400 mil reais mensais, Aurélio. Agora, para você ter um salário muito cioso, de 100 mil, de janeiro a dezembro, porque a remuneração não é assim um olerite, ele vai ganhar, é assim, um mês ele faz 80, no outro ele 120, aí no outro ele faz 70, mas no outro bate o 200, mas eu digo na média. Então a gente tem... A somatória dos 12 meses dividido por 12. Exatamente, porque é uma remuneração ali de acordo com o movimento que ele está fazendo. Ele tem a variação, mas na média hoje na Remax a gente tem corretores que levam de 100 a 400 mil reais média mês no ano. E um volume muito grande de pessoas. Mas também nós temos os que levam 50, 20, 10, que pô, 10, você também ganhar 10 mil reais também, vamos dizer. Não é um cargo, não é qualquer cargo dentro de uma empresa. Qualquer cargo. Então, por isso que muitas vezes a gente até estimula novas gerações, ou então pessoas que querem conhecer novos segmentos e as oportunidades, né? A gente estimula a olhar para o mercado imobiliário, porque se ele tiver habilidade comercial e tiver numa empresa bacana que se preocupa com o desenvolvimento pessoal e profissional dele, a chance dele crescer é muito grande. Ele pode alcançar voos que talvez em outras profissões ele não conseguiria. Hoje uma média, até pra gente trazer alguns números para estimular essa galera aí, que um dos meus compromissos é a gente fazer o nosso mercado do interior fazer a parada acontecer. Dá alguns números de uma média de quanto um corretor na nossa região ganha. Vendedor é sempre assim, né? Ele tem que entender que o esforço dele é diretamente proporcional ao ganho dele. Completamente. Então... Não se iluda que vai chegar e vai começar ganhando isso. Mas é proporcional ao esforço. Esse negócio de ganhar, sabe o que as pessoas precisam perceber? O que é o ganhar? Não é nem ganhar o dinheiro, é ganhar de você mesmo. Exato. As suas escolhas que você faz no dia a dia. A grande maioria de nós, seres humanos, a gente não vem preparado ali com o mindset da alta performance. Né? Porque a gente muitas vezes não tem automotivação, autocontrole, autodisciplina, né? Autogerenciamento ali das nossas atividades. Sabe lidar com a objeção, com a rejeição. Pois então. Só que aí que há de se fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal para ele atingir a capacidade profissional dele. Porque isso tem a ver ali com a vida que ele teve desde que ele estava na barriga da mãe dele. Infelizmente, os traumas que passa pela psicologia, pela psiquiatria e tal, né? Então a gente tenta lá na Remax desenvolver esse lado das pessoas, os bloqueios que eles têm para fazer aquilo que tem que ser feito todo dia para alcançar aquilo que ele quer. Então não é somente assim, eu vou escolher ser corretor porque eu passo a ganhar. Não, primeiro a gente vai desenvolver ali a tua mentalidade, vai fazer exercícios com você, para você tentar colocar em você esse mindset aí da alta performance. Né? Essa é a parte, não só no mercado imobiliário, mas no segmento de vendas, né? Do comportamento do vendedor que trava ele, que vai impedir a execução da atividade que ele vai mudar
a vida dele, né? Mas corretores que têm isso daí Já trabalhado, tal. já trabalhado, e também a remuneração do corretor vai ter a ver também com o segmento que ele atua, o ticket do imóvel, né? O valor do imóvel. Ele está no mais popular. Esses corretores mais destravados aqui na nossa região, eles variam de 20 mil a 190 mil mensais no bolso. Livre. Para não ter ali, vamos dizer, um funcionário, um aluguel, uma secretária. É o que você falou, sou eu. Sou eu, é mais self, eu comigo mesmo, recebendo aqui no meu bolso para eu usufruir individual ou na minha família, né? Aqui a gente tem essa... É o que eu sempre falo, né? O nosso mercado da construção, ele é desafiador pra caramba, porque eu vejo que ele tem muita anuância do mercado em relação principalmente ao governo. Então, se o governo traz incentivo para a população, sei lá, uma taxa de juros mais baixa, pô, nós vamos acelerar com força. Aumenta o crédito, a capacidade de adquirir o poder crédito, de compra e tal. de compra. Se trava, a gente continua vendendo, mas numa força menos agressiva. Aí a gente tem que trabalhar muito mais as estratégias de fato. Eu vejo quando o mercado está mais desenvolvido, você tem que trabalhar muito mais as estratégias para você não fazer uma venda de maneira inadequada do que quando você tem um mercado mais truncado, mais travado, que você precisa de força. A pessoa tem que fazer força, realmente remar contra a maré, uma taxa de juros lá no céu, você tem que remar contra a maré para fazer a venda. Então, assim... mais esforço. Então o corretor ele não pode entrar no segmento e achar assim... Pô, 20 a 190 conto. Rapaz, eu faço minha vida. E realmente faz. Só que tem que entrar pro jogo e entender que se o cara não for organizado, a pessoa não for organizada, não tiver uma mentalidade, ou melhor, nem ter mentalidade, porque, pelo que você tá me falando, a Remax se dispõe a desenvolver a pessoa. Sim. Então, se ele não quiser se desenvolver, se ele não enxergar a longo prazo, e aqui para mim é o ponto crucial, que não é do dia para noite. Hoje o Danilo tem todos os seus feitos e resultados, mas começou com 14 anos. Não adianta falar que você era master franqueado com 14. Não tem jeito. Leva um tempo para construir tudo isso. Então, eu acho que é até importante a gente ressaltar e falar até para a nova geração, dá certo, funciona, tem resultado, mas calma, menos ansiedade, vai para academia, dar uma treinada, relaxar a cabeça. Aí vem aquelas frases, né, Aurélio, aquelas frases que todo mundo fala aí na internet, né, assim, não tem almoço grátis, pague o preço para o sucesso, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? Essas coisas, por aí, cara, porque tem um preço, né? Do que você tá abdicando, né, agora e fazendo um esforço extra para ter um resultado mais significativo. Sim. Que tem uma linha de raciocínio que é o seguinte, ó, se a tua vida estiver fácil, a dificuldade vai vir depois. Fácil que eu digo assim, se você não estiver fazendo um esforço extra para conseguir alguma coisa. Sim. E o contrário é verdadeiro. Se você está no desafio, está encarando a atividade, está pagando o preço, né? Fazendo essa entrega hoje, você vai ter um futuro mais tranquilo. E não é só fazer esforço, né? É esforço com intenção. Intenção, claro. Senão o esforço é naquela direção do GPS, daquela atividade que vai fazer você mudar de vida. Exato. Não é qualquer tipo de esforço também, tem que ser um esforço direcionado. Porque no exemplo você falou que você era office boy, não adianta então você andar mais como office boy que se você ia... Não, você tem que fazer um esforço mais intencional. Diferente de você como office boy talvez... andar mais e falar, pô, não, eu tô andando mais, então eu vou ter mais resultado. Do que você fazer entregas num escritório-chave. Daquela pessoa que você queria ser ou atingir. Aí você topa com a pessoa no elevador, aí o universo.
E algumas pessoas podem acreditar, eu chamo das coisas que Deus faz, mas o universo conspirou e trouxe oportunidade na mão. É muito mais... Então, se você não tem a intenção sobre o esforço, não adianta. Não adianta, não adianta. Você tem Bota que ter a intençãozinha aí, senão... Tem que saber o que você está fazendo. É. E nunca vai ser fácil. Não. Se você não estiver encarando uma dificuldade, um desafio, significa que você não está melhorando o seu desempenho, elevando o seu nível profissional, que daqui a pouco você vai passar a ter mais resultados. Perfeito, é isso aí. É isso aí. É aquele ditado lá, mar calmo não faz bom marinheiro. Não, nem a pau. Nem a pau. Danilão, e qual foi o momento que você achou que não ia dar certo? Você precisou, sei lá, se agarrar a alguma coisa, a esposa chegar e te dar um conselho, calma, homem, vem cá, o sócio. Cara, eu vou te contar um negócio, assim, né? Não é assim... eu tenho uma característica, assim, que esse negócio de não dar certo pra mim não é opção, cara. Até... Quando a gente estava sofrendo, que eu te contei ali, que nós começamos a perder o movimento, né? Já no mercado imobiliário, né? Que inspirou a gente para ir para a Remax, teve um capítulozinho ali nesse meio ali, que retrata um pouquinho aí essa questão que você está querendo saber. Sim. O que aconteceu? Com a falta de movimento, nós começamos a quebrar, né? Porque não vende, o capital começou. Só que a gente já tinha decidido abrir a Remax. Sim. Então precisava de ter investimento para montar a loja, comprar equipamentos, aquela coisa. E o dinheiro acabou, né? O dinheiro acabou. E nesse momento, eu e a minha mulher, nós contamos com o dinheiro mais caro do planeta Terra para acabar o nosso projeto, que é... dinheiro de cheque especial, cartões de crédito e empréstimos pessoais no banco, no Brasil, esse país, eu juro, tranquilão. É o juros mais caro do planeta. Né? Então a gente se endividou para montar uma empresa nova. Nós não quebramos uma empresa funcionando, nós quebramos para montar uma oportunidade nova de trabalho. E ficamos sem grana. E uma empresa nova, sem ninguém para trabalhar, não tem resultado, né, cara? Nesse momento, a minha empresa começou... A minha mulher começou a ficar muito preocupada com as contas, né? Nossa, Danilo, e as dívidas. Falei, você tá preocupado com as dívidas? Tô. Então não preocupa não, que nós vamos dever muito mais. Porque começamos a empresa. Não tem resultado. E os boletos, né, cara? Porque a gente tem 3 filhos, né? É escola, é casa, é condomínio, é comida, imagina. Eu vim numa pancada só, veio gêmeas. Aí, ó. Então já tô sentindo então drama. Você sabe como é que aumenta a fatura. Já tô sentindo drama. Eu fiz a conta que é assim, ó. Não é sobre economizar mais dentro de casa, é sobre ganhar mais. Isso, perfeitamente. É tipo assim, ó, não preocupa com a saída, porque a saída é inevitável, então vai preocupar com a entrada. Então minha mulher, com essa preocupação ainda com as dívidas, eu cheguei pra ela e falei assim, amor, a gente vai precisar fazer um pacto. Tira isso da cabeça. Não preocupa com as dívidas, senão essa ambiência vai fazer com que a gente fique na depressão, vá para uma cama, e aí vai ter que vir alguém de fora para salvar a gente. Nós não temos esse salvador da pátria aí, a gente não tem. A gente mesmo vai ter que sair desse buraco, então nós vamos combinar o seguinte: não vamos lembrar que a gente está devendo nada para ninguém. Vamos lembrar que a gente está com saúde, a gente está com um propósito aqui para alterar aqui a nossa vida, e nós vamos trabalhar de segunda a segunda com a maior alegria do planeta, porque esse trabalho honesto, com essa crença que a gente tem aqui na gente, no trabalho, a dívida vai aumentando, mas aí o trabalho alcança e uma hora passa.
Então, assim, naquele momento, Aurélio, eu podia ali, né? Porque eu tinha motivos para chegar, não tá dando certo, eu acho Se que... vitimizar. e tal, e Tô não sei o lascado. quê. Tô lascado, porque um problema coletivo aqui no Brasil é o vitimismo, cara. A gente encontra aí, né, as pessoas reclamando das coisas, reclamando das pessoas, né, terceirizando a culpa pelo sucesso ou fracasso, né, não chamando a autorresponsabilidade. E isso é um problema coletivo. Então, é até um conselho que a gente precisa dar aí para quem está começando e não entende muito assim da vida, dos negócios, né? Toda a roda que você parar, tiver pessoas reclamando de coisas e pessoas, cara, sai fora, que isso aí é papo de fracassado. E vai tomar a sua cabeça, igual você falou, que a nossa mentalidade ela já tem predisposição para aquilo que é ruim, negativo e por aí vai. Então eu criei um organismo de defesa já tem algumas décadas assim, que é o seguinte, cara, eu posso não estar nas melhores situações, inclusive posso estar nas piores, mas eu sei que eu vou sair desse negócio que só depende de mim, né? Então esse conceito aí da autorresponsabilidade. Então eu dificilmente eu vou passar por uma questão, não vai dar certo, eu acho que vai. Não, vambora. Logo joga uma água no rosto, amanhã tem mais, vambora. É uma mentalidade que eu resolvi assumir aí de proteção da vida mesmo. Para você, o que é mais importante? Network ou dinheiro? Cara, sem network o dinheiro não vem, entendeu? Então, primeiro vem uma coisa, depois vem outra. E todas as vezes que você botar o dinheiro na frente, ele sai correndo de você. Né? Então, eu quero dinheiro, quero dinheiro. É não colocar a tara nisso, né, cara? Se você coloca o dinheiro à frente, eu sou prova viva disso. As minhas duas empresas que eu fiz até agora, eu nunca entrei pensando no dinheiro, mas sempre pensando em fazer algo grande. Pois bem, primeiro eu quebro, ok, normal da vida, de principalmente quem está empreendendo, e é isso daí que você falou, vambora, sacode a poeira. Eu até falo assim, você tem um dia pra você chorar no banho, mas você já aproveita, já chora de uma vez só, no outro você já tem que acordar, sacode a poeira e ó, chinela. E aí, em toda essa construção, cara, o network, ele é o dinheiro que a gente não pega na mão, né? Você vai plantando, é um puta do investimento. Você planta aqui, ali, tal. A hora que você vê, tá vindo de um outro lado que você nem plantou. Claro. Esse negócio do dinheiro versus relacionamentos, né, versus trabalho... o dinheiro ele tem que vir como efeito colateral de uma entrega sua, né? De uma entrega legítima, que as pessoas vão sentir que você realmente tá entregando aquilo lá de coração, sem interesse, né? E todas as vezes que você deixa isso claro, que você não tá de olho no bolso do teu cliente, sim na satisfação dele, o dinheiro ele chega com uma naturalidade muito maior do que quando você prioriza ele, fica de olho nele, o dinheiro, fica de olho no bolso do cliente e tal, aquele negócio. E nas relações pessoais, isso fica claro. Fica estampado na Principalmente sua quanto mais você intenção. cresce, mais você consegue perceber essa intenção. Então, quem se desenvolve ao ponto de entender isso, né, que o dinheiro é o efeito colateral da tua entrega legítima do que você está querendo resolver para o outro, esse cara entrou numa ambiência e ele está tendo o merecimento de se desenvolver e trazer mais dinheiro para ele. Muito top. Não, eu queria que você desse uma dica, velho. Sei lá, vamos puxar aqui uma dica de como que faz pro cara de vendas, vamos nem nichar, né? O corretor, vamos falar do cara de vendas, para ele ter um propósito claro. Então, o propósito, né? Ele é muito ali individual, vamos dizer.
Cada um tem um propósito, né, um objetivo de vida, que sente o que faz ele feliz e tal. Porque você deve trabalhar isso daí pra caramba dentro do time, né? Sim, cara, a gente tenta. Porque quando você tem um propósito claro, um objetivo maior, você se arruma com mais força para você alcançá-lo. Quando você não tem isso muito bem definido, você não consegue ali até se arrumar para alcançar ele, né? Mas uma coisa que eu vejo em comum ali nas pessoas, que todos querem ali uma melhor qualidade de vida, todos querem ser melhores remunerados, né? E eu vejo que para alcançar esse desempenho que todos querem, né? O olhar tem que ser para dentro da própria pessoa. Muitas vezes a gente quer buscar coisas fora. A gente fica rodando aqui o feed aqui no Instagram, vendo que eu faço, que eu dei de fazer, vida dos outros e tal, não sei o quê. Mas, cara, para um pouco, olha para dentro de você, vê como é que tá o seu pensamento coletivo, vê se você tá entregando ali para o universo coisas negativas ou positivas. Porque a partir do momento que eu penso em coisa negativa, eu tô jogando essa energia para o universo está entendendo que é aí que eu gosto de ficar. Aí ele vai proporcionar aquele ambiente que eu tô conversando com ele ali. Exato. É sobre energia ali, sobre o que sai de mim, sobre o que está dentro de mim. Cuidado com o que sai dentro de você, porque é isso que você é. Se está saindo muito pensamento negativo, intrusivo, se está apontando muito para as pessoas, vamos tentar arrumar, cara. Isso daí não vai trazer para você uma mudança de vida significativa. Então, respondendo a dica, olhe para dentro e tenta arrumar você primeiro. É isso que dificulta o corretor, né? Não só o corretor, isso que dificulta todas as pessoas. Porque, cara. por exemplo, principalmente às vezes quando o corretor, que a maioria vem de uma base simples, vem de uma área periférica, etc e tal, o ambiente, igual você está falando, diz muito sobre a pessoa, mas não determina. Não determina, porque tem várias. Eu conheço várias pessoas assim que vivem ou viveram em classes mais desfavorecidas socioculturalmente, mas que tem ali uma índole e um caráter Excepcional. que, cara, ajudou ele a construir uma vida muito melhor, né? Então isso é bem individual, mas as experiências que a gente tem de vida vão construindo quem a gente é, né? Bom, vai dando mais maturidade, vai dando mais respaldo. Na realidade é ali que a gente busca, né? Já passei por essa barra aqui, saí dela. Saí daquela barra lá que na época era grande pra caramba. Não, essa daqui eu saio também. Esse negócio de sair, de entrar, tem uma frase que é o seguinte: na vida, tudo passa. Tudo passa, cara. Então, se você tá num momento não tão bacana, cara, vai passar. É igual aí, épocas de chuva, épocas de sol, é assim que é a vida. Então não adianta só continue achar trabalhando, que vai ficar tudo desse jeito. Cuidado com a tua mente, né? Porque se você colocar a mente, vai ficar sempre assim, é aí que você que tá querendo que fique. Você tá gerando essa situação. Então muda você que você consegue mudar tudo ali na sequência. Top demais. Danilão, pra você, obra atrasada, erro de planejamento, gestão ou técnica? Você tá o culpado da obra atrasada? Você enxerga assim, erro de gestão / planejamento ou parte técnica, mão de obra, etc. Então, que até para você fazer um planejamento, você tem que saber as ferramentas que você tem também, né? Então, planejar, quando você tem uma equipe, por exemplo, uma construtora, né? Uma construtora fazer um planejamento, ela tem que já saber a equipe que ela vai contar ali, né, meu? Eu vejo, né, eu já acompanhei aí algumas construtoras, né,
que tem um time muito fiel, né? Assim, empreiteiro, equipe de obras aí que os acompanham há muitos anos, né? Então são pessoas bem remuneradas, honestas, que vão entregar. E você consegue fazer um planejamento com esses caras aí. Sim, com certeza. Já tem um histórico, né? Então eu acho que para planejar, a gente tem que entender se essas variáveis que compõem o planejamento, quanto de controle eu tenho sobre elas. Que se eu planejar uma questão no tempo com uma variável que eu não tenho controle, aí a gente está assumindo um risco. Então eu acho que é o mau planejamento, porque a parte técnica, se a gente culpar a parte técnica, foi mal planejado. Por que você colocou no seu planejamento uma parte técnica ruim? Né, cara? Então você tem que ir dando tique aqui, ó. Parte técnica. O princípio é o planejamento. Esse aqui, o principal planejamento. E hoje, pra você dar uma dica aí pro pessoal, que dica que você passaria? Cara, o que eu vejo assim que o mundo mais precisa, quem sou eu, né, cara? Assim, como eu converso com muitas pessoas, né, cara, com toda a humildade do mundo, das pessoas que eu converso, que são muitas, né, porque a gente acaba tendo relacionamento aí no Brasil. Seja cliente, seja outros donos de negócio, que eu vejo essa questão de a gente entender a capacidade que a gente tem de ter a vida que a gente quer. Eu vejo que nós, seres humanos, perdemos muito pra gente mesmo. Quando eu era criança, eu assistia desenho, né, cara? No Tom e Jerry, no Pica-Pau, assim, sempre apareciam umas cenas que pintava aqui um anjinho e um diabinho aqui no ombro dos caras. O diabinho falava pra ele fazer a coisa que não era muito certa. Aí o anjinho, não faz isso e tal, não sei o quê. E, cara, isso é a pura realidade da vida, né? Então, se a gente tá com pensamento negativo, se a gente tá ali pessimista, culpando os outros, reclamando, nós estamos escutando mais o diabinho. Leva pra esse Se lado. a gente tá otimista e tal, isso é uma escolha, Aurélio. Não é que o mundo tá ruim. É igual aqui esse copo aqui, ó. Ele tá meio vazio ou meio cheio? As duas respostas estão certas. Sim. Só que, cara, vamos enxergar o meio copo cheio. Olha a quantidade de água que eu tenho pra tomar aqui, né, cara? É o mesmo esforço, pô. É o mesmo esforço. Aliás, lidar com frustração, falta de resultado, a gente gasta mais, o nosso cérebro gasta mais energia para lidar com isso do que se eu fosse destinar uma energia para fazer aquela atividade produtiva que eu ia mudar minha vida. A gente também estuda sobre isso lá. Sim. Então, assim, escolha pensar que dá certo, que você é capaz. É questão de escolha. Não tem ninguém com um revólver na tua cabeça mandando você pensar aquilo que você está pensando. Você que escolheu. Só que muitas vezes a gente não tem a habilidade de entender que isso foi uma escolha. Sim. A gente começa a culpar o mundo, culpar o próximo. Então essa, cara, é uma dica que pode salvar muitas vidas, cara. Se você não conseguir, procura uma terapia, pô. Sim, vai procurar ajuda. Ou vai trabalhar numa empresa que se preocupe com isso e vai te dar uns toques também, no caso a Remax. Exato, aí ó, os caras é fera, filho. E é literalmente isso, tá? Porque eu acho que hoje, fala-se que a nova geração procura-se mais saúde, bem-estar, etc e tal, qualidade de vida. Mas talvez não procure uma empresa que vai dar isso. Talvez, se as pessoas deveriam olhar para dentro das empresas, na hora que se fala-se salário, os benefícios, ele enxergar que a empresa dá o treinamento para ele, está capacitando ele. Porque isso daí na nossa trajetória, pô, queria eu, quando eu comecei, ter gente me instruindo. Também queria. O tanto de testada que eu ia dar menos e mais longe que eu ia estar hoje. Isso, aproveitar a experiência dos outros aí para não bater a cabeça igual, né? Entendeu? Então, eu acho que as pessoas deveriam olhar com mais zelo para esse tipo de coisa. Por quê? Porque pra gente que está dentro do negócio, buscando fazer acontecer, e aí nós não estamos falando só de lucro. O lucro é consequência, nós já falamos aqui, o lucro é consequência de tudo aquilo que nós estamos construindo. Para construir a gente precisa da pessoa, para ter a pessoa a gente precisa ter a pessoa bem.
De nada adianta eu contratar uma pessoa que muitas das vezes ela está passando uma situação dentro da família dela e ela vai entrar num momento do meu negócio que eu vou dar pressão em cima dela. O que vai acontecer com essa pessoa? Então, se a gente não consegue medir isso, né, cara, e ver se compensa a gente startar essa relação, ou o que eu preciso trabalhar para melhorar essa pessoa, né, cara? Se a gente desconsidera isso, fica ruim para todo mundo. Exato. Então, as empresas têm que olhar mais para isso, para essa capacitação, e o colaborador também tem que olhar para a empresa que fornece isso para ele. Porque no final das contas, você vai trabalhar mais feliz, você vai ter um pensamento mais produtivo, mais positivo, e vai trazer mais resultado para dentro da própria casa. Não é para quem você... ou melhor, a pergunta é para quem você trabalha. A tendência das pessoas responder é para a Remax. Você trabalha para você, negão. É primeiro para você. Você quer o resultado financeiro para você. Aí você trabalha com a Remax. É através das ferramentas dela que você vai alcançar o resultado que você quer. Entendeu? Então, se as pessoas não alinhar esse pensamento, se frustra, aí tem várias outras consequências dentro da cabeça, que você falou que buzina aqui do lado e vai... E se não entender e assumir essa responsabilidade, ele não completa a fórmula do sucesso. Não é que eu desenhei uma fórmula do sucesso, mas eu tenho claro uma fórmula do sucesso. Por exemplo... Manda aí. É o seguinte, ó. A escolha que você faz está relacionada ao mercado que você vai atuar. Né? Então escolha um mercado que tenha ali futuro, ou seja, tenha presença, que consiga garantir um futuro. No meu caso é o mercado imobiliário, tá certo? Dentro do mercado você tem que escolher a ferramenta que você vai atuar dentro desse mercado. E dentro do meu caso, a ferramenta é a Remax. Então assim, o mercado está validado, não preciso falar nada sobre isso, que é um dos maiores mercados do mundo. A Remax ela tem o título de líder mundial em transações imobiliárias há algumas décadas consecutivas, ou seja, um modelo de negócio testado e aprovado com provas sociais no mundo inteiro. Então validou a segunda variável, mercado e a ferramenta. A terceira parte ali é você, a tua entrega, né? Quanto você entende ali que você tem a responsabilidade, quanto que você vai entregar no seu dia a dia, fazendo aquilo que tem que ser feito, né? Para você poder alcançar o seu resultado. A soma dessas três variáveis é igual ao sucesso. Se o cara não entender que tem uma dependência, qualquer variável dessa aí que fraquejar, o sucesso ele não se completa. Então o cara que não entende ali que ele tem a responsabilidade de trabalhar para ele, para a família dele, né? Que entende que as coisas não vão diretamente depender dos outros, que ele tem esse poder de direcionar as ações dele do dia a dia para ter resultado. Quem fica terceirizando, né? Eu não consegui isso por causa daquilo, porque aquele cliente sai xingando pessoas e coisas. Esse cara, essa mentalidade, ela não vai fechar a conta do sucesso, porque ele não está trazendo para ele essa responsabilidade para completar essa equação aí do sucesso. Sim, tá aí, ó, a fórmula. Escolha, mais ferramenta, mais entrega. É igual ao sucesso. Pronto, é simples. É o tal do menos é mais, entendeu essa continha aí? Aí o resultado vai ser consequência dos esforços da somatória. Então, se você tem uma escolha mais adequada, o mercado que eu estou endereçando, ele tem uma remuneração, uma margem melhor. A ferramenta, se eu busquei uma ferramenta, igual você deu o exemplo, o Remax é uma ferramenta, porque já tem consolidado, etc e tal, vai fazer o quê? Vai encurtar o espaço-tempo. Efeito alavancagem. Exato. E a entrega. Então, se me dedico mais ou menos. Às vezes você somar essas duas aqui, mercado imobiliário, que é a escolha, mais ferramenta, Remax,
mas uma entrega meia boca, mediana, vai. Você vai tirar uns 10 conto. Se o sucesso pra você é ter 10 conto, pronto, você chegou. Pronto. Era, Aí vem aquela questão do propósito. Eu quero ganhar 10 mil reais por mês, eu vou alcançar os meus objetivos de vida. Cara, você tá felizão? Pô, parabéns. E aí que a gente pode até complementar aqui, ó, no sucesso, ó, que é mais ou menos o propósito. Isso. Já era. Pô, agora né? Medida de cada um. Se você quer saber mais, arrasta pra cima aí que nós vamos vender um curso pra você. Danilão, se você pudesse voltar lá atrás no Danilo de 14 anos, o que você ia dizer pra esse rapaz? O que você ia aconselhar ele? Cara, eu ali, uns 14 anos, né, cara? Eu ia aconselhar, falei assim, ó, Danilinho, cara, faz tudo que você fez, cara. Porque assim, ó, eu fui um adolescente que eu fazia de tudo, cara. Eu assim, no dia que eu morrer, eu não vou falar aquela frase que muitos falam, eu me arrependo de não ter feito isso, aquilo, cara. Eu só me arrependo do que eu fiz, do que eu não fiz. Cara, não tem o que eu deixei de fazer, que eu tive vontade, que eu quis testar, que eu quis ali, né, ver como é que era, né. Então, e isso, logicamente, a gente pode herdar muita coisa que a gente não gostou, mas também os que a gente gostou. Então, assim, se eu voltasse lá para trás e falasse, Danilo, só uma questãozinha ali que assim, escuta mais mamãe e papai, né, cara? Não seja muito teimoso com sua mãe e com seu pai, que às vezes eles te dão uns conselhos que vão abreviar a tua vida. Então é isso daí que eu falaria aí agora, cara. Fica mais antenado ali nos mais experientes, que eles podem tirar de situações de gelada. Você acredita que eu tenho feito isso nas entrevistas? Eu tenho entrevistado uma galera mais nova, 20 anos, 21. Né, eu faço um bate-bola de perguntas e respostas com eles rapidão, eles gostam pra caramba e tal. Eu trago algo mais do dia a dia, da internet, né? E aí eles sempre falam dos pais. Deixa eu falar, tal. Fala, posso te dar um conselho? Cara, ouve mais seu pai e sua mãe. Em alguns momentos, eles realmente, para aquilo que você quer construir, pode ser que eles não vão ter experiência. Mas só traduz o que ele está falando. Hoje mesmo, o rapaz veio aqui e tal, o pai era caminhoneiro. Ele falou, não, isso daí que você está me falando para eu fazer, meu pai realmente fala para mim. Eu falei, então, cara, a única diferença entre eu e seu pai é que o seu pai, ele fala do jeitão dele. E talvez pode soar um jeito ignorante. Mas é porque ele foi moldado desse jeito. A vida dele fez com que ele fosse desse jeito. Mas se você traduz a essência daquilo que ele está querendo te dizer, e se você ouvir, então tá aí, ó, recado. Pois é, isso aí. Ouve seus Escuta pais. mais papai e mamãe aí, que isso aí não tem preço. Não, se for pro pessoal te encontrar, onde que eles vão te procurar? Cara, ali na Remax, Regional Ribeirão Preto, ela está instalada ali na rua Maringá, 438, no Alto do Boa Vista. A Maringá é a segunda paralela à Independência para cima aqui do Alto do Boa Vista. O meu telefone é 16 991 872761. E eu sou figurinha carimbada. Remax Ribeirão Preto, Danilo França, você já vai... Já era. Alguma foto você vai ver. Notícia ruim, corre pra caramba. Tem algum Instagram? Tem, é Danilo Franca Remax. Boa. Pessoal, ó, da nossa parte, né, você já sabe, @Bratio Engenharia, nossa construtora, @BratioCast, nosso podcast. Pô, se inscreve, né? Aí, ó, Danilão veio, deu aula, deu dica, perspectiva de vida. Então dá uma fortalecida, compartilha com um amigo. Seu amigo corretor, manda pra ele. Que ele precisa ouvir esses recadinhos aqui, procurar a Remax pra ele poder vender mais. Tá dado o papo. Fechou? Até mais. Bye. Valeu, fiquem com Deus.